A radiciação é a operação inversa da potenciação. Essa parte da raiz da introdução todos já devem saber, oitavo ano. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Se eu pegar 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, vai dar 9. Então, por isso que a gente chama que ela é uma operação inversa. Aí eu tenho os termos da radiciação. Quem são esses termos? Eu tenho o símbolo aqui que é chamado de radical, o númerozinho aqui chamado de índice, o número que eu vou tirar a raiz dele é chamado de radicando e a resposta propriamente dita é chamada de raiz. Uma observação é que esse índice aqui, quando ele é 2, a gente não escreve, mas tem que saber que ele é 2, que é chamado de raiz quadrada. Vamos aos exemplos. Eu tenho o primeiro exemplo aqui, raiz de 4 e raiz de 81. Esse dá para fazer direto. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo vai dar 4? Isso que é a raiz quadrada. Então, aqui vai ser 2. Qual é a raiz de 81? O número vezes ele mesmo que dá 81. Que vai ser 9. Esses dois casos, porque a raiz é quadrada. Posso colocar aqui a observação, porque 9 vezes 9 é 81. E porque 2 vezes 2 é 4. Então, essa é a parte de introdução da radiciação. Aí nós temos aqui como calcular. Nós vamos calcular por decomposição. Mas aquelas raízes que a gente sabe direto, pode colocar a resposta direto. Aquelas que não sabem, sempre vão usar a decomposição. A decomposição, nós vamos pegar o 100 aqui. Então, qual é a raiz de 100? Vamos decompor esse 100 aqui. Decomposição em fatores primos. Começa sempre por 2, por 3, por 5, por 7 e assim vai. Vou pegar 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai ficar 50. 50 dividido por 2, que vai ficar 25. Só que o 25 não divide por 2, ele divide por 5. 25 dividido por 5 vai ficar 5. E 5 dividido por 5 que vai ficar 1. Chegou no 1, acabou. Agora nós vamos organizar. Como aqui a raiz é quadrada, que a gente não coloca o número, a organização aqui é de 2 em 2, grupinho de 2. Então, significa que eu posso organizar o 100, vou fazer pequenininho aqui, como raiz com o índice 2. Esse 100 agora vai virar 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Que é a mesma coisa que, se eu pegar esse 2 aqui, eu simplifico com esse 2 aqui, vai sair esse aqui da raiz. Então, ficou 2 vezes, e eu posso pegar de novo esse 2 aqui e simplificar com esse aqui também. E vai sair da raiz o 5. Sempre que eu simplifico, ele sai da raiz. E 2 vezes 5, que vai ficar 10. É por isso que a raiz de 100 é 10. Raiz do 27, a cúbica. Então, nós vamos pegar o 27, decompor. O 27 decompõe por 3, porque ele não divide por 2. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Aqui o índice é 3. Se o índice é 3, eu tenho que fazer grupinho de 3. Então, 27, eu posso escrever ele nessa forma aqui, ó. Raiz com o índice 3, 3 elevado a 3, porque aqui tem 3 elementos aqui, 3, 3. Simplificamos esse 3 com esse aqui, toda vez que simplifica, sai da raiz. Quem vai sair da raiz é o 3. Por isso que a raiz de 27, a cúbica de 27 é 3. Raiz quarta de 64. Vamos decompor o 64. Decompondo o 64 por 2, que é a raiz quarta. Não pode colocar 8, porque a 8 é a raiz quadrada. A raiz quarta tem que calcular. Decompondo aqui o 64 por 2, que vai dar 32. Por 2 deu 16. Por 2 que deu 8. Por 2 que deu 4. Por 2 que deu 2. Por 2 que deu 1. Fiz a decomposição, agora nós vamos organizar. O 64, eu posso escrever ele dessa forma aqui. Dessa forma aqui. O índice é 4. Então, aqui fica 4 também. Aqui, ó. Se o índice é 4,
significa que tem que ser grupinho de 4 números aqui, ó. Tem que pegar 4 números. O que sobrou, ele faz um novo grupo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, fica 2 elevado a 4 vezes. E aqui só sobrou esse aqui, ó. 2 elevado a 2. Quando é o mesmo índice, eu vou cortar, simplificar. E ele vai sair da raiz. Então, esse 2 sai da raiz. Só que eu não posso simplificar o 2 com 4. Então, esse aqui continua da raiz. 2 elevado a 2. Que é a mesma coisa que 2 raiz de 2 elevado a 2 deu 4. Só que essa raiz aqui é quarta. Tem que levar até o final. Então, a raiz quarta de 64 é 2 raiz de 4. Nessa aqui, raiz de 12. Vamos pegar e decompor o 12 por 2, que vai dar 6. Por 2, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Eu posso escrever o 12 dessa outra forma aqui. Como aqui não tem índice, sempre que não tem índice vai ser 2. Se aqui é 2 no índice, é grupinho de 2 aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes, sobrou esse 3 aqui. E o índice aqui continua 2. Simplificamos 2 do índice com esse 2, vai sair esse aqui da raiz, 2. Só que o 3 não simplifica, porque não tem expoente. Então, aqui fica 2 raiz de 3. Então, a raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. Nessa aqui, raiz quinta de 64. Eu vou fazer a decomposição de 64, vai ficar dessa forma aqui. Só que a raiz quinta, como é a raiz quinta, vou já organizar aqui. É grupinho de 5. 2 elevado a 5 vezes, vamos contar nessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 1, 2. Então, aqui é a raiz quinta aqui, ó. Aqui continua o índice 5. Simplifica 5 com 5. Esse 2 sai da raiz. E esse 2 aqui não vai sair da raiz. Vai ficar a raiz quinta de 2. Ele só vai sair se ele tiver o mesmo índice para simplificar. E tem essa observação aqui. A raiz quadrada de menos 8. Quando aqui o índice é par, só para relembrar que é conteúdo lá do 6º ano, 7º ano. Quando o índice é par, o que acontece aqui no índice par? Se aqui o meu índice é par, e aqui o meu radicando é negativo, então esse aqui não vai ter raiz. Só vai ter raiz quando o índice aqui for ímpar. Se aqui é negativo e aqui for ímpar, a gente vai calcular normalmente. Mas aqui é par, não tem raiz. Então, essa é a primeira parte da radiciação.